Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton, é nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Se você caiu aqui de paraquedas, tá aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o seu like. Se você assistiu o vídeo e não gostar, você deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. E se você que já é inscrito ou não é inscrito, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando o que de fato você achou do nosso conteúdo. Não só desse, mas de como todos os outros vídeos que a gente tem aí no canal. Beleza? Não se esqueça também de seguir a gente aqui no Instagram. Tem o meu aqui, @clinton.oliveira. Tem o da Ariane também, @arianeoliveira, para a gente trocar mais informações. Beleza? O grupo do Telegram, que eu acho que é o nosso carro-chefe, onde fica a Ari, os nossos estagiários que operam melhores do que a gente, e eu também estou lá, nós quatro, a gente fica lá 24 horas por dia, respondendo todas as dúvidas de vocês, conversando sobre o mercado, debatendo sobre o mercado. Então, o link vai estar aqui embaixo também. É totalmente gratuito. Se você assistir algum vídeo aqui, qualquer conteúdo do nosso canal e ficar com alguma dúvida, vai lá para o nosso grupo do Telegram, que a gente está lá para tirar essas dúvidas. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de mercado, vamos passar pelos principais ativos do mundo e também a galera deixou algumas dúvidas ali, alguns ativos, para a gente poder falar um pouquinho. Beleza? Vamos lá, compartilhar minha tela com vocês. Ops! Compartilhei essa tela aqui sem querer. Galera, vamos lá. Vocês já devem estar sabendo, né? Se você ainda não sabe, a gente vai fazer um aulão, né? Uma imersão um dia inteiro. O Stormer, a Ariane e eu também vou estar lá participando, nós três. A gente vai começar em torno de 9 horas da manhã, vai até 5, 6 da tarde. Então, vai ter assim, muito conteúdo bacana, muita coisa que eu acho que pode agregar no desenvolvimento de vocês como investidor, como trader. Eu acho que a gente colocou um valor R$ 97, só uma hora do Stormer eu acho que vale mais do que R$ 97, mas aí fica ao seu critério se você acha que vale a pena. Eu acho que vai ser um encontro bem bacana, a gente vai poder conversar, vai poder tirar muitas dúvidas e vai passar um pouquinho de como a gente pensa, né, sobre o mercado. Beleza? Inclusive, eu queria agradecer. Muita gente já se inscreveu e a galera mandando assim, mandando para mim, mandando para a área, a gente fica trocando essa ideia que a gente recebe lá no Telegram mesmo, a galera fala assim, Clinton, eu comprei só porque eu quero agradecer o que vocês já fizeram por mim, todo o conteúdo gratuito que vocês já disponibilizaram, então assim, muito bacana, muito gratificante escutar tudo isso. Saber tudo isso, né, que a gente, pelo menos um ou dois, eu não sei quantos, a gente conseguiu ajudar de alguma forma. A gente já tem quase um ano de canal, a gente nunca pensou em nada, nunca tinha feito nada pago, e a gente decidiu fazer isso aí até para ajudar, né, e ver como que seria. Então, de fato, queria agradecer a todo mundo que já comprou, como forma de agradecimento, como forma de tentar agregar mais algum conhecimento. Fica aqui o meu muito obrigado. Se você não quiser comprar, não tem problema nenhum. E eu até fico brincando. Se você quer saber tudo que eu sei, assim, que não, assim, né? Não sei se é parâmetro, mas é só você assistir todos os vídeos do Storm gratuito, lá no YouTube dele, tá tudo lá gratuito. Vai no ICT, no ICT, que é onde você vai entender mais sobre um pouquinho de Smart Money. Se você assistir todos os vídeos dele lá, tá em inglês, tem alguns probleminhas, né, entre aspas, mas se você quiser, você consegue, é gratuito também, tá aqui no YouTube, e se você quiser também maratonar o nosso canal. Se você fizer tudo isso, provavelmente você vai saber tanto ou mais do que eu. E só para finalizar, ler os livros do Wyckoff. Pronto. Então, tem tudo gratuito, talvez o livro você vai ter que comprar, né? O livro dele você vai ter que gastar um dinheirinho para comprar. Mas se você fizer tudo isso, você não vai precisar gastar nada e você vai poder saber tudo que eu sei, ou até mais do que eu sei, com certeza do que a Ari sabe também. Então, seria mais ou menos isso. Se você não quer gastar com nada, não tem problema. Beleza? Só lá, vai lá, assiste os vídeos do ICT, do Storm, que estão lá disponíveis de graça para vocês no YouTube, e lê o livro do Wyckoff e no final de tudo, maratona os nossos vídeos do canal. Beleza? Se você quiser, a gente está te esperando nessa imersão que vai ser top. Beleza? Vai ser sábado, dia 12. Tamo junto. O link eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Bora falar de mercado, né? Então vamos lá. Começar primeiro aqui, vamos falar um pouquinho do índice futuro.
para a gente entender o que está acontecendo no mercado. A gente já tem algum tempo que a gente está falando sobre esse possível movimento, né? Isso aqui que foi construído é uma base que a gente chama, né? Uma base lá onde o Wyckoff fala que provavelmente pode ser. Aqui a gente teve um rally, pode ser um rally base e um novo rally, ou um rally, uma base e um drop, né? Uma primeira fase que seria uma queda. Nesse caso aqui, o que eu estou imaginando é que provavelmente pode ser o início de um drop, o início de uma queda. Se a gente traçar a nossa linha, a gente já falou algumas vezes que o trade nada mais é do que traçar uma linha, colocar o alarme e esperar. Quando a gente traça a nossa linha, a gente pode esperar que o player, né, já fez a manipulação. Ele teve um candle que fechou acima da região e teve um candle que fechou abaixo da região, que é esse candlezão grandão aqui. Só que ele não perdeu a mínima. Como ele não perdeu a mínima, a nossa venda não foi ativada pelo modelo de manipulação. Então, ainda não tem a venda no Ibovespa, no índice futuro. No Ibovespa até tem, né? Mas no índice futuro a gente não pode assumir essa venda ainda pelo gráfico diário. Então, o ideal é esperar de fato perder essa mínima para a gente ter, né, um movimento, o início, né, de talvez um movimento corretivo, que eu acredito que viria até aqui, assim, mais ou menos. Aqui é onde tem a gente tem o nosso key level do movimento, é onde o player vai defender toda essa pernada de alta, todos esses movimentos de topos e fundos ascendentes que ele foi criando aqui, de todos esses fundos. Então, ele não pode perder essa região. Isso aqui vai ser o nosso nível-chave. Então, eu acho que o preço vem até essa região do nível-chave, provavelmente manipula, volte aqui em cima para chegar aqui na região de 121, 122 mil pontos, que é onde ele vai defender o preço médio dele. Esse seria o desenho que eu estou aguardando para o índice futuro. O primeiro movimento, né, o principal de tudo, é ele perder essa região dessa mínima da semana passada, desse dia na semana passada. Enquanto ele não perder essa mínima, não tem trade, não tem como a gente assumir uma posição vendedora no índice. Beleza? Seria mais ou menos essa leitura. Quando a gente coloca aqui o MACD, a gente já consegue entender o movimento de divergência formado já, né? Formado. A gente tem aqui o preço subindo enquanto o indicador está caindo, tanto no histograma quanto na linha. O movimento principal é quando perder esse movimento, né, que é o candle que fechou dentro da região de manipulação. Mas quem assume pelo MACD poderia assumir nesse candle aqui, é esse? Isso, nesse candle aqui, que também é o candle que tica para baixo e também é o mesmo candle da manipulação. Então, nem pela divergência esse trade foi assumido ainda. Beleza? Então, muita calma aí pelo gráfico diário com o índice futuro. Quando a gente coloca nos 60 minutos, tem até um movimentozinho aqui interessante que a gente falou na live do Storm, que a partir do momento que a gente perdeu essa região desse fundo, a gente poderia vir até a região mais cara do preço, né? Dentro dessa região, dessa base aqui também, a gente falou no vídeo do Storm de domingo, que saiu no canal dele, também tá bem bacana esse vídeo, e que provavelmente a expectativa da semana era que a gente tivesse um movimento mais corretivo. Beleza? Seria mais ou menos essa a nossa leitura para o índice. Em contrapartida, doletinha já está no 12, pipocando e voando. Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico limpo, a gente está naquela região, né, que eu já falei para vocês lá do gráfico mensal, que é aquela região de base, que seria essa base aqui. É a mesma base lá da região que a gente falou do índice futuro, a diferença é que está num tempo gráfico maior. Ele faz todo esse movimento amplo, então esse é o último order block válido dentro dessa tendência, deixa vários imbalances aqui, vários fair value gaps dentro dessas regiões, e agora é onde o preço encontrou um possível ponto de parada do preço, um POI, né, um Point of Interest, que é onde seja um ponto de interesse do gráfico mensal. Quando a gente vai para o semanal, começa a ficar um pouco melhor, porque quando a gente coloca a divergência, a gente já consegue entender uma possível divergência no preço, que seria o preço caindo enquanto o indicador está subindo. Quando vai para o gráfico diário, fica ainda melhor todo esse movimento. A gente já sabe que a gente está numa região, teoricamente, de compra, né? Que seria o nosso gráfico mensal. A gente tem uma divergência dupla, que a gente falou no último vídeo também, que seria o preço caindo enquanto a gente tem o indicador subindo. Isso aqui seria uma divergência dupla. E pelo MACD, a posição no dólar já teria sido tomada. Como assim, Clinton? Já teria sido tomada. A gente tem esse movimento, que é o indicador subindo,
enquanto o preço está caindo. E a gente tem esse movimento que o preço, que o indicador continua subindo enquanto o preço está caindo. E essa regiãozinha aqui é o determinante, ó. Essa região de topo está mais forte no indicador do que todo o resto para trás. Significa que essa região de topo é mais forte do que as últimas regiões lá atrás que a gente teve do preço nas regiões de topo. Então, quando o MACD ticou para cima, nesse candlezinho aqui, esse candlezinho aqui, você poderia ter assumido uma posição compradora, o seu stop estaria aqui embaixo, a gente falou no último vídeo, né? E você vai levar esse trade 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, ou pelo menos zona a zona dentro dessa região, desse último order blockzinho aqui. Beleza? Seria mais ou menos a minha leitura, pelo que a gente está vendo. Já dá para a gente ter uma noção que a expectativa, né, do mercado, se o Ibovespa perder aquela mínima, é que corrija um pouco mais, enquanto o dólar tenha um movimento mais altista pela frente. Beleza? Então seria mais ou menos isso a nossa leitura. Falar um pouquinho de Bitcoin só para a gente poder entender o movimento. Quando a gente coloca no semanal o Bitcoin, a gente já tem aqui esse equal high montado, né? E provavelmente esse equal high, a teoria é que ele seja estopado, é um topo duplo onde as pessoas estão vendendo, já estão vendendo de forma antecipada. Então a expectativa é que tenha um movimento, uma compra, né, para romper essa região junto com esse último order block que a gente fala há algum tempo, que provavelmente, né, seria difícil o Bitcoin passar aqui dessa região, desse último order block válido dentro desse movimento de baixa. Só que no gráfico diário, ele está falando que o equal high não, entre aspas, né, não existe e que ele de fato já é um movimento vendedor. A gente tinha essa região que era o nosso key level do Bitcoin depois desse movimento de alta, né? Depois desse movimento de impulsão, a gente teve esse key level montado, que era a nossa base. Aqui foi onde ele manipulou a região vendedora dessa base. E agora, o nosso key level já virou choque. Ele perde essa região de key level, volta para testar, cai, e agora todo o movimento do preço é uma região de choque. A gente mudou a característica no gráfico de uma hora. Então, quando eu tiver caro, eu posso vender. Inclusive, quando a gente traça a nossa linha, né, de venda dentro dessa região do último topo, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, o Imersão pode ser para você. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no Imersão. Ou se você quiser também assiste os vídeos do canal aqui. Tem vídeo sobre Spring, sobre Key Level, sobre choque, sobre tudo isso que eu estou falando também. Beleza? Então traça a sua linha, espera a manipulação. Aqui foi a primeira manipulação. Você entraria aqui, o seu stop certo estaria acima da região de order block, né? Mas se você colocou aqui, teria sido stopado e agora você teria entrado no Spring duplo. Também tem vídeo no canal, que é a manipulação dupla do preço. Beleza? Então, gráfico diário, de fato, do Bitcoin, a gente já está dentro de um movimento vendedor. Então, enquanto o gráfico semanal tem expectativa para romper aquele equal high. Clinton, e como que a gente vai fazer? Traça o key level dessa pernada agora, né? Desse último movimento, que seria o nosso ponto de interesse. Esse candle fecha fora, esse candle fecha fora, desculpa, e esse candle fecha acima. Pela manipulação do key level, você teria que ter tomado aqui em cima, seu stop está aqui embaixo. Então, você entra pelo diário na expectativa do stop lá do semanal, para levar o preço até 31 mil, 32 mil, nessa região do preço, pela manipulação do key level. Beleza? O outro ponto, o melhor ponto de compra, topíssimo, seria essa região desse order block aqui. Beleza? Seria essa a minha leitura e a minha visão para o Bitcoin. Agora vamos falar dos ativos que vocês pediram. Vamos lá. Vamos começar aqui. CHZ-USDT. CHZ-USDT. Vamos lá. Gráfico diário. Inclusive, agora olhando essas outras criptos, né? Todas elas eu não consigo operar contra o Bitcoin, né? Então, assim, vez ou outra a gente vai ter uma que está num pump muito grande, que seria o caso de CRV, está num pump muito grande. Deixa eu colocar só para vocês entenderem aqui, ó. Que está fora meio que da curva, né? Tá alguns dias que já tem esse pump. Esse pump, enquanto outras vão estar num dump. Então, vai ser a exceção e não a regra. Eu gosto de operar geralmente a regra e não a exceção. Quero ver todo mundo bonitinho, todo mundo alinhado para poder fazer o mesmo movimento. Eu fico mais confortável assim, beleza? Mas não impede você operar cada gráfico de forma individual.
Gráfico diário de CHZ, a gente teve um drop, uma base e um novo drop. Então agora, né, isso aqui é um padrão de um movimento baixista. A gente está falando, Clinton, CHZ está me falando, Clinton, quando eu tiver caro, você me vende? Eu falo, vendo, porque a expectativa é que a gente tenha esse fundo perdido. O vendedor quer dar continuidade a essa tendência. Ele quer fazer o nosso boss dentro dessa região. Ele quer fazer o nosso break-off structure. Ele quer quebrar uma estrutura. Ele quer dar continuidade a esse movimento de baixa. Então agora eu vou procurar um ponto onde esteja caro para eu poder vender. Beleza? Quando a gente dá um zoom in, a gente encontra esse order blockzinho aqui, que é o último order block válido dentro dessa pernada. A gente pode entender todo esse movimento aqui sendo a nossa referência. Isso aqui foi a nossa manipulação. E agora isso aqui seria a defesa do médio do player vendedor. Então, ou você entrou na manipulação, ou você entrou na defesa do médio do player, ou às vezes tomou risco no toque. Então, você, teoricamente, né, teria que estar vendido em CHZ dentro do modelo que eu opero, dentro do que eu entendo pelo mercado, com a expectativa de ter o rompimento dessa região de fundo. Clinton, quero comprar CHZ. Posso comprar nessa região? Eu, Clinton, não compraria, porque tudo isso aqui pode estar sendo um movimento de inducement. Ele está te induzindo a comprar dentro dessa região. De fato, o ponto mais interessante que eu vejo para CHZ, para a gente pensar em uma compra, seria nessa região aqui, onde ele manipularia essa região de fundo. Antes disso, eu, Clinton, não consigo comprar CHZ dentro dessa região. Beleza? Até um movimento meio oposto do Bitcoin, quando o Bitcoin deu a compra no key level, né? O CHZ eu não vejo esse mesmo movimento. Eu vejo mais fraco do que o Bitcoin, esse movimentozinho do gráfico diário. Beleza? Então seria isso, CHZ. Tá, cripto só pediram essa, então vamos de Forex. AUD USD. AUD USD. Vamos lá. Inclusive, aqui no Forex vai dar para a gente ter uma noção bacana sobre aquela questão do dólar que a gente falou. O dólar, pelo que eu estou vendo, né, nos meus estudos, ele tende a ganhar valor em relação ao mundo. Então, um exemplo, AUD USD, eu vou entender que o gráfico vai cair, porque o dólar australiano, ele tende a perder valor em relação ao dólar americano. É isso que eu estou entendendo mais ou menos pelo mundo, entendendo o nosso dólar normal, né? E vendo alguns pares aí em relação ao dólar. Então é bom a gente ter sempre essa confluência. Clinton, eu não opero Forex, mas é bom você olhar para você ter esses filtros. Ah, não, o AUD USD. O AUD está perdendo valor, então o dólar está ganhando valor. Euro USD, o euro está perdendo valor, então o dólar está ganhando valor. O USD JPY, o dólar está ganhando valor, então a gente tem que entender para ter um cenário mais confortável para a gente. Beleza? Então vamos lá. AUD USD ele pediu no 4 horas e 1 hora. Vamos lá. USDCH. Depois a gente vai olhar essa fofoca. 4 horas. O que a gente tem aqui no gráfico de 4 horas? De cara, a gente teve essa região, né, desse equal low que ia servir, né, como indústria. É isso que eu falo. Quando a gente tem uma região de um fundo duplo, provavelmente quando vai lá, né, ele estopa essa galera, gera um indústria e ocorre todo esse movimento de queda, né, que a gente tem aqui no gráfico de 4 horas, onde a expectativa para o preço ter uma possível parada dentro dessa região aqui, ó. Esse seria o ponto mais interessante para a gente poder pensar numa compra. Clinton, posso tomar no 50%? Esse trade eu não tomaria no 50%. Por qual motivo você não tomaria no 50%, Clinton? Você não tomaria o trade aqui com stop aqui embaixo. Por qual motivo? Porque a gente não teve a continuidade dessa tendência. A gente não rompeu esse topo. Se a gente não rompeu esse topo, a gente não fez um boss, a gente não deu continuidade à tendência. Então eu, Clinton, não vou assumir os 50%. Eu, de fato, esperaria, no mínimo, uma manipulação do preço. Beleza? Isso sou eu. Eu preferia algo mais conservador. Clinton, e se tocar no 50% e subir? 2 palavras. Paciência. Beleza? Trade vai ter todo dia, vai ter toda semana, vai ter todo mês, mas eu prefiro preservar o meu capital dentro desse momento. Então, seria o primeiro momento que eu esperaria uma manipulação dentro dessa região, e o último trade que eu faria
seria uma manipulação nessa região de fundo. A mesma coisa, um candle fechando abaixo da região e logo depois um candle fechando acima da região. Beleza? Essa é a minha visão para áudio USD. Não dá para a gente vender agora, né? A gente já está muito próximo de uma região de um order block do tempo gráfico do 4 horas. A entrada seria de fato pelo 1 hora mesmo, que é o que você me perguntou. Dá para a gente pensar em antecipar com a região do 4 horas, um candle fechando abaixo numa hora e um candle fechando abaixo numa hora, né? E um candle fechando acima no gráfico de 1 hora. Beleza? Então essa seria a minha resposta. E todos os gráficos que vocês pediram aqui, se ficou alguma dúvida, manda lá no Telegram que eu respondo vocês lá com o maior prazer do mundo. Fechou? Tamo junto. Vamos mais. USD JPY. USD JPY. Esse aqui eu tô sentindo que... Qual que é o gráfico diário? Esse aqui tem perspectiva boa. Qual que é a fofoca desse gráfico aqui? Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente entende, né? Que tudo isso aqui é o nosso movimento de impulso. É o movimento de impulsão do preço, né? Eu até falei no último vídeo que a expectativa era que o preço subisse. Tudo isso aqui provavelmente foi a mitigação do preço para ele continuar e ter a expectativa de romper essa região de topo aqui em cima. Então aqui, qual seria o cenário, né? Se você está comprado, a sua compra provavelmente foi nessa região aqui, ó. Isso aqui era uma base de um rally, uma base e um novo rally. Quando o preço voltou nessa base, ele fez o quê? A manipulação dessa região de base, da mínima. Ele teve um candle que fechou abaixo e um candle que fechou acima. Quando ele rompeu a máxima, o trade foi ativado. Stop está aqui embaixo e o alvo, pelo menos 2 vezes o seu risco, que já bateu 2 vezes o seu risco. Mas dá para você levar até essa região de topo, ou, se você é mais agressivo, até a região lá em cima daquele último topo lá, que a gente viu aqui para trás. Seria essa, até pelo menos essa região de topo aqui. Beleza? Você vai pegar aí um 10-1, um risco-retorno bem favorável. Mas o 2-1, se você já pegou, seria um ponto de fato para pensar em zerar 3-1, 4-1, que já bateu uns 3-1 nesse trade. Beleza? Clinton, quero vender. Vamos lá. Isso aqui pode ser um ponto interessante, um possível ponto de parada do preço, só que eu não venderia. Por que eu não venderia? Porque o meu key level do movimento é esse aqui. Então, eu não tive a confirmação que ele foi perdido. Eu não tive aquele 50% que é necessário abaixo de todo esse range de briga. Então, como ele não teve os 50%, para mim ele não mudou a característica. Ele está falando, Clinton, eu continuo alto, eu só manipulei para eu poder subir e dar continuidade à tendência. Então, eu não operaria esse order block aqui na ponta da venda. Talvez eu sairia de uma posição comprada, mas eu não operaria na posição da venda. E, de fato, o movimento mais interessante que eu pensaria dentro de uma venda seria nessa região aqui, beleza? Dentro dessas regiões. Aqui eu poderia pensar em alguma venda. Antes disso, eu não me sinto confortável para poder vender. Esse order blockzinho aqui, ó, também pode ser um ponto de possível parada do preço, mas como ele já veio até mais ou menos essa região, né? Acho que aqui seria um ponto interessante para a gente zerar essa primeira posição e entrar. Se quiser entrar na primeira venda, você pode entrar na primeira venda, mas se estopar, teoricamente, você teria que fazer a segunda venda, que seria a região da extremidade, que é onde eu sempre falo e é onde eu prefiro. Então, você já, teoricamente, teria que entrar no primeiro movimento, se você quer, se você é mais agressivo. Se estopar, teoricamente, você teria que entrar no segundo movimento. Beleza? Porque senão você entra nesse, é estopado e não faz o da extremidade, que é onde, de fato, está a liquidez externa, a maior liquidez de um ativo. Beleza? Seria essa a minha visão para o USD JPY. EuroCAD. Vamos lá. Qual que é o gráfico? 4 horas. 4 horas. Opa. 4 horas a gente já está rompendo algumas estruturas, né? Então a gente está validando alguns pontos. A gente tem aqui mais ou menos uma região de base, onde o preço fez um rally, uma base e um novo rally, e essa base seria ponto de interesse. Então posso traçar a minha linha, espero um candle fechar abaixo. Opa.
fechar abaixo da região, fechar acima, tomou, o stop está aqui embaixo, e teoricamente você estaria no trade, não, teria stopado o primeiro trade e você poderia ter pego o spring duplo, que é onde o player está fazendo médio com a posição dele. Então aqui foi, vamos lá, deixa eu desenhar para vocês aqui mais claro. Aqui seria a primeira manipulação, esse candle é o candle que fecha fora, esse candle é o candle que fecha dentro. Rompeu a massa e estaria no trade. Andou, não sei se ele chegou a andar 2 para 1, não sei quanto andou, mas independente, a título educacional. Deu gain, top, parabéns. Estopou, stop aqui embaixo, esse candle fecha abaixo, esse candle seguinte fecha acima. Rompeu a máxima, stop aqui atrás e vai buscar o alvo, pelo menos, né? Essa regiãozinha aqui dentro dessa ineficiência. Mas já pagou também já pagou uns 4 para 1 esse trade aqui, né? Então, aqui a compra teria sido feita. Para poder fazer a venda, eu só venderia se fosse nesse order blockzinho aqui, ó. Esse order block, por que esse order block? Porque esse order block, ele manipularia a região de order block e também manipularia esse pavio que a gente sabe que tem liquidez dentro dessa região. Então aqui seria o ponto mais interessante que eu pensaria numa venda se fechasse acima e se fechasse abaixo. Beleza? Essa é a minha visão para o EuroCAD. E o que está tocando aqui toda hora é EuroGBP. Vamos ver. EuroGBP. Vamos olhar aqui, diário. É EuroGBP que está tocando? USD, né? USD CHF. Por que ele está tocando? Esse aqui tá legal. Inclusive, no semanal, pode ser aí mais uma confluência do dólar ganhando valor em relação ao outro par. Nesse caso, em relação ao franco suíço. É o que a gente está vendo mais ou menos. Tudo isso aqui é uma região de liquidez, né? A gente tem um fundo duplo, que provavelmente vai ser o inducement, que fechou abaixo, fechou acima, pode ser que gere uma manipulação para a gente poder pensar em uma compra. Quando eu dou o zoom, ele está aqui exatamente fazendo isso, manipulando essa região de fundo. Esse candle fechou abaixo, esse candle está fechando hoje, dentro, né, dessa semana. Se a gente tiver esse candle fechando acima e tendo o rompimento da máxima, você teria um trade, né, o stop aqui embaixo, entrada ali em cima para buscar o alvo, pelo menos essa primeira região, e posteriormente essa região aqui, deixa eu colocar em vermelho. Essa região e logo depois essa região. Seriam os nossos alvos, né, onde a gente sairia desse movimento. Quando a gente coloca aqui o MACD, fica até bacana, né? A gente consegue entender aqui que o MACD está ganhando força, né, enquanto o preço veio caindo. Então, a gente tem a nossa divergência. Mesmo exemplo, a gente tem essa região de topo no MACD, que seria essa região, mais forte do que os últimos topos, mais forte do que essas regiões. Então, provavelmente, essas regiões serão testadas ou superadas, o que conflui com a nossa análise. Fora que a gente tem aqui também o nosso RSI no gráfico semanal abaixo de 30, né? Sempre bom quando a gente tem todos os movimentos alinhados. Beleza? Não significa que vai ser gain, mas significa que a gente tem uma probabilidade maior de ser lucrativo dentro de todo esse contexto. Beleza? Então, seria essa a minha visão. Acabou, Forex? Acabou. Então, agora vamos falar de ações. Vamos começar. Prio 3. Prio 3. Gráfico semanal, pediram. Vamos lá. Alto infinito, 10 anos de alto. Nunca foi de baixo. Vamos lá. No semanal, a gente está rompendo, né, todas essas estruturas, que era uma região de base. Aqui rompeu a estrutura, agora rompeu a estrutura. A gente tem o MACD já falando aqui que está na mesma região, então não tem muita questão de divergência para a gente poder pensar em alguma venda. Comprar aqui também eu não consigo, então pelo semanal não consigo nem vender prio e não consigo nem comprar prio. Prefiro ficar de fora com meu capital guardado na poupança, beleza? Brinks, hashtag Brinks. Não vamos deixar o capital na poupança, né? Vamos colocar em algum lugar melhorzinho. No diário, a gente pode entender essa região como topo, perdeu essa estrutura, e essa região pode ser uma região de manipulação. Caso a gente tenha qualquer candle fechando abaixo dessa região, para poder pensar em uma venda. Comprar aqui, eu não vou comprar nunca, prio pode ir para 100, eu não consigo comprar aqui, nem pelo semanal, nem pelo gráfico diário. Beleza? Então, estamos formando uma base, essa base pode ser uma reacumulação do preço
ou uma distribuição do preço. Qual seria o movimento ideal? Esse candle, de fato, fechando abaixo dessa região para a gente poder pensar em uma venda. Clinton, mas o stop vai ficar muito longo. Aí diminui para 60 minutos e pega uma entrada de confirmação ou procura um outro movimento, que seria a mesma base, seria essa região. A gente espera o preço cair, volta. Quando ele estiver nessa região desse order blockzinho aqui, a gente pode pensar em uma venda. A gente já vai ter aqui o indicador caindo, né? Tanto no MACD quanto no linha, já está tendo uma possível divergência do preço. Beleza? Então, PRIO, eu não compraria de jeito nenhum. E se fosse fazer algo, pensaria em argumentos para eu poder vender. Beleza? Vamos mais. Semin diário. Semin no gráfico diário. A gente montou, de fato, uma base, né? Que seria essa região aqui. Então, a gente tem tudo isso aqui agora, uma base. Aqui foi onde ele manipulou a região de topo. A gente tinha esse topo como... Opa! A gente tinha esse topo como a nossa referência. Esse topo manipulou, fechou fora, fechou abaixo e veio até a região onde era o nosso key level de toda essa pernada de alta. Então, aqui foi onde ele fez a manipulação do key level. Exatamente o que o Bitcoin está fazendo agora, que eu mostrei para vocês. E a expectativa é que ele vai lá romper aquela região de topo lá do key level. Se ele perder, vai ficar válido a região de tempo gráfico menor, né, no Bitcoin. Então, ele subiu, foi até a região de topo, onde ele precisava ir, e aqui ele defendeu o preço médio dele mais uma vez, com a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Esse é meu pensamento para Semin. Não consigo vender ainda, porque ele não manipulou a região de topo, agora no caso, né? Precisaria manipular a região de topo para eu poder vender, ou ele precisaria perder essa região, voltar no meu order block válido para eu poder vender. Beleza? Esse seria o movimento que eu esperaria para Semin. Também não consigo comprar, né? A compra já foi aqui nessa região e aqui dentro dessa região. Beleza? Essa seria a minha leitura para Semin. Use Minas diário. Nossa senhora. Acumulando tem uns dias, hein? Vamos lá. Semin, movimento de queda, né, que a gente consegue olhar para trás. Então, essa base, né, provavelmente pode ser uma acumulação do preço ou uma redistribuição. Então, vamos lá, vamos colocar aqui para a gente entender. Aqui era o nosso equal low, beleza? Então, aqui é a nossa linha, a nossa referência do preço. Aqui foi a nossa manipulação do preço. Da mesma forma, o oposto. Aqui foi a nossa região de base, né, que a gente montou. Aqui foi a manipulação. Aqui foi a defesa do médio do player. Então, em Use Minas, até agora não consigo fazer nada. Eu sei que é chato, mas a gente está numa base. Eu não estou nem na extremidade superior e nem na extremidade inferior. Então, não consigo nem comprar, nem vender. A compra foi aqui. Esse defesa do médio existiu, mas caso ele volte aqui, pode tentar operar, entender a defesa do médio do player, né, dentro desse movimento. Na venda, não. Na venda ele já fez perfeito. Aqui foi a referência, aqui foi a manipulação e aqui foi a defesa do médio dele. Então, na venda não teria mais nenhum trade, beleza? O ideal é esperar alguma manipulação nessa região desse fundo que foi formado e que foi criado em Use Minas, beleza? Essa seria a minha leitura para Use Minas. Eu sei que é chato, Inclusive, a gente tem aqui no movimento menor um topo triplo, um fundo triplo se formando, que se for perdido deve gerar aquela correria, aquele inducement até as regiões mais líquidas, beleza? Então, essa seria a minha leitura para Use Minas. Fechou? Vamos mais. Ecor 3. Gráfico diário. Tudo agora diário aqui. Beleza, então vamos lá. A gente tem o preço. Opa. Rompeu essa região que era o key level, rompeu essa estrutura, montou a nossa base. Não consigo vender porque ele não me deu manipulação. Mas também não consigo comprar Ecor 3 nesses patamares. Beleza? Então, de cara eu já sei que eu não vou comprar Ecor 3. E para vender também ficou difícil para a gente poder pensar em alguma venda. Isso aqui é a nossa base. O ideal é que ele
tem algum candle fechando abaixo dessa região para a gente poder pensar em alguma venda. Antes disso, infelizmente, não consigo vender. Se você quer antecipar, se você é mais agressivo, procura uma entrada de confirmação nos 60 minutos. Deixa eu dar um zoom aqui. Procura uma entrada de confirmação nos 60 minutos. Espera perder a região de base. Voltou no último order block deixado válido, você vende a favor do movimento. Beleza? Essa é a minha leitura de eco, seria como eu entenderia esse ativo. CCRO 3. Diário também. Vamos lá. Ó, CCRO já está exatamente o mesmo gráfico do Bitcoin, praticamente, né? Ativos totalmente diferentes. Por quê? Porque o preço faz a mesma coisa sempre. Isso é o comportamento das pessoas. As pessoas fazem as mesmas coisas, por isso que os gráficos são praticamente iguais, beleza? Então a gente tem essa região aqui, que seria o nosso equal high de CCRO, que seria um ponto top para a gente poder pensar em uma venda lá, buscar essa liquidez aqui, estopar todo mundo, para depois sim ele fazer um movimento de venda mais interessante. Aqui agora a gente está tentando, né, montar o nosso key level dentro dessa região. O player que fez todo esse movimento de alta provavelmente está defendendo essa região aqui. Então a gente poderia pensar o ideal aqui, melhor dos mundos, tá? Seria o preço subir aqui uns 2 dias, depois ele cai para manipular essa região. Cai, perde essa região, logo depois volta para dentro da região, a gente toma para tentar, né, ter a expectativa dele romper essa região desse equal high, onde tem muita liquidez. Beleza? Essa seria a minha leitura para CCRO. Vamos mais, MGLU 3, no gráfico diário também. Praticamente o mesmo movimento de Uzi Minas, né? Aquilo que a gente fala, questão de comportamento das pessoas, movimento de queda, e agora a gente está montando uma base que a gente não sabe se é uma acumulação ou uma redistribuição do preço. No movimento menor, a gente teve essa queda, essa base e essa nova queda. Então, o padrão, né, é o movimento de baixa. Então, quando a gente teve aqui, a gente montou... O que eu falo para vocês das questões das bases são isso aqui, ó. A gente tem uma base montada bonitinha, aí traça a nossa linha, olha a manipulação, tanto que é perfeito. O preço cai até a região, volta na defesa do médio e faz o movimento de queda que ele quer. Era isso que eu esperaria para o Ibovespa. O movimento que eu espero para o Ibovespa é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui que aconteceu em Magazine Luiza. A gente está lá exatamente, aqui foi a nossa base, aqui foi a manipulação. Eu espero, né, a expectativa que eu tenho é que caia, volte até a região de que level, suba até a defesa do médio para ele poder vender. Beleza? Essa é a expectativa que eu tenho para o Ibovespa. Exatamente o desenho desse gráfico. Dá para eu cortar e colocar aqui do lado da minha tela para eu poder saber o que fazer. Beleza? Então, Magazine Luiza, nada para eu fazer dentro desse movimento. Esse movimento de manipulação que a gente teve, que eu falei para vocês, não perdeu essa região de fundo. Então, a partir do momento que ele não perde essa região de fundo, ele está falando que quer criar um fundo mais alto do que em relação ao último fundo. Então, a expectativa é de romper a região de topo. Então, eu tenho essa região como liquidez. Posso traçar a minha linha, seria o nosso inducement. Não sei se deu aqui. Deixa eu ver. Fechou fora, fechou dentro. Aqui você poderia pensar num trade. Eu não faria esse trade, não. Aqui seria o trade, né, com a expectativa de ir lá romper as regiões de topo, pelo simples fato que ele não perdeu a região de fundo nesse movimento aqui. Baixista eu não faria, porque como a tendência está bem clara de baixa, da mesma forma que ele não perdeu essa região de fundo, ele também não rompeu essa região desse topo aqui, ó. Estão vendo? Ele fez um fundo mais baixo que o anterior. A expectativa era perder essa região de fundo, que também não foi perdida. Como não foi perdida, fica um zigue-zague, né? Meio sem pé e sem cabeça. Mas, você poderia entender essa região sendo o nosso equal low, né? O nosso fundo duplo que o varejo está enxergando. Aqui fechou abaixo, aqui fechou dentro, tomou aqui em cima, stop aqui embaixo para levar o preço lá para cima. Da mesma forma, o oposto. Aqui tem o nosso equal high, aqui a liquidez, aqui foi onde manipulou, traça a nossa linha e aqui foi onde ele defendeu o preço médio dele. Clinton, é sempre isso? É sempre isso. Beleza? Então, essa seria a minha leitura. Na venda, eu não consigo fazer mais nada aqui, né? Dentro desse movimento, já está completo dentro da minha leitura. A gente tem
a referência, a gente tem a manipulação e a defesa do médio. Já quem está há mais tempo no canal aqui já sabe que, para mim, esse é o movimento perfeito de uma manipulação de um player institucional. E agora a gente está tentando, né, formar esse movimento, que seria traçou a nossa linha, aqui era a referência, aqui a manipulação, e esperar voltar para ele defender o preço médio dele. Beleza? Essa é a minha visão e leitura para Magazine Luiza. Vamos mais. CSNA. Diário. Vamos lá. CSNA, a gente montou, né, nosso movimento aqui. A gente tem esse movimento de impulsão todo aqui do preço. Aqui a gente montou a nossa base, né, dentro dessa região. A gente teve aqui uma primeira manipulação, teve uma segunda manipulação. Teoricamente, essa primeira estopou. Essa primeira manipulação teria estopado. Essa primeira aqui seria a manipulação certa. Se você estopou, poderia ter entrado no spring duplo. Se não entrou no spring duplo, poderia ter entrado na defesa do médio do player. Exatamente o mesmo movimento de Magazine Luiza, de 99% dos gráficos. Agora, a gente pode estar no lado oposto. A gente pode estar dentro dessa base aqui, ó. Esse é um equal high. E aqui vai ser a nossa manipulação de venda, que inclusive foi ativada no dia de hoje. Vamos saber se foi ativada? Essa bonitinha aqui pra gente saber. Ah, foi ativada demais. Então já foi ativado, inclusive, nesse candle aqui, ó. Quando perdeu o candle de ontem, né? Foi ativado o movimento de venda com a expectativa de perder essa região de fundo aqui. Porque provavelmente isso aqui vai ser um drop, tudo isso uma base e um novo drop. Beleza? Essa seria mais ou menos a nossa leitura para CSNA. Clinton, se estopar o trade da venda, onde é o outro ponto interessante para a gente poder vender? Dentro desse order block. Essas seriam as duas vendas que eu faria. Faria essa venda e faria essa venda caso manipulasse a região dessa região de topo. Por que eu faria? Porque isso aqui nada mais é do que um topo. Perdeu o fundo, ele me confirmou que isso aqui é um topo. Beleza? Essa seria a minha leitura do movimento. MRV. Nossa Senhora. Alto infinito. Que agora chegou numa região de equal high, topo triplo que as pessoas estão vendo. Então aqui a gente sabe que tem liquidez. Caso a gente tenha o mesmo conceito, acho que de Prio e não vou lembrar outro, acho que é Eco, manipular essa região de topo, né? A gente poderia pensar esse candle aqui a gente teve. Deixa eu marcar bonitinho aqui para eu mostrar um exemplo que deu errado, porque só fica os que dão certo, né? Foda. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o candle. Eu só passei essa região de topo, tá? Eu só marquei isso aqui porque eu vou mudar o gráfico. Então essa é a minha referência que eu estou usando, beleza? Aqui seria o primeiro trade. Fechou dentro, fechou fora. Perdeu a mínima, você teria vendido, stop tá aqui em cima. Esse trade estopou. Agora você pode esperar o quê? A manipulação dupla de MRV. O candle fechou acima, mas ainda não fechou dentro. Tanto é que ele toca exatamente na linha, ó. Porque isso aqui é o player vendedor tentando fazer médio e o comprador não está deixando. Então, provavelmente, aqui, se tiver um candle fechando abaixo da região, é um spring duplo, onde o player da venda está fazendo preço médio a favor da posição vendedora dele. Ele está desmontando a posição, provavelmente, né, comprada que ele está desde lá de trás. Né? Então seria mais ou menos esse movimento. Ou ele está montando uma posição vendedora, entendendo que MRV está cara nesses patamares. Comprar MRV aqui, Clinton, não consigo. Beleza? Não compro, pode ir para R$20, mas vai subir, infelizmente, 100 mil. Beleza? Eu não compraria jamais e estaria procurando argumentos para poder vender MRV. Fechou? Intelbras. INTB. Gráfico diário também. Bora lá. Gráfico diário. O movimento a gente já sabe que é de... Tá, dá meio confuso, né? Uma grande base. Vamos lá. A gente tem a expectativa que esse fundo aqui foi perdido. E então, esse seria o movimento. Isso que eu falei para vocês no outro gráfico, acho que de... Deixa eu olhar aqui, que eu esqueci qual que seria o gráfico. Da expectativa de romper topo. Por que não rompeu o topo? Não rompeu o topo e nem perdeu o fundo. Volta o vídeo aí, vocês vão ver qual que é o exemplo que eu dou.
Aqui, a partir do momento que a gente tem esse topo, a expectativa é perder esse fundo. Aqui deu bom, perdeu essa região de fundo, tá vendo? Ele tá falando, Clinton, eu quero cair. Demorou? E eu falo, demorou. Quando você tiver caro, eu te vendo. Ele voltou até o último order block válido, que seria o nosso drop, base, drop. Então, aqui era a nossa região de order block. A venda seria aqui. Não teria pego porque não chegou a tocar no order block, nem 50%, nem manipulou. Eu não teria pego. Eu, Clinton, não teria pego essa venda. Então, esse seria o movimento. Qual a expectativa desse movimento? A expectativa é perder essa região de fundo. Esse é o tradicional, né? A gente vai dar continuidade a esse movimento aqui. Perdeu esse fundo, agora a expectativa é perder esse fundo, para ele dar continuidade a uma tendência de baixa. Inclusive, a gente tem aqui um equal low montado, um fundo duplo que o varejo, a pessoa física, está enxergando. É um fundo duplo, agora vai subir e vai voltar reto. Ele até pode subir, mas antes de subir, provavelmente ele vai buscar essa liquidez aqui embaixo, fechando fora, fechando dentro, para depois subir a favor do movimento. Beleza? Então, não consigo vender, porque eu estou próximo de uma região de fundo, e eu esperaria esse movimento para eu poder comprar Intelbras. Beleza? Vamos mais. M Dias 3. Diário também. M Dia a gente tem a fofoca. Essa é a nossa região de topo, só que nós perdemos todas essas regiões de estruturas. Então ele está falando, Clinton, eu estou querendo cair. Quando eu tiver caro, você me vende? Eu falo, beleza. Então aqui seria um ponto interessante para a gente poder pensar em uma venda até mais tranquila, podendo vender nos 60 minutos. Por qual motivo? Porque a gente perdeu essa região e esse movimento está falando, Clinton, eu quero cair. Quando eu tiver caro, você me vende. Onde é o ponto mais caro que eu enxergo hoje? Dentro desse movimento. Caso o preço toque aqui, eu estaria querendo vender M Dias. Clinton, você consegue comprar M Dias aqui? Infelizmente, eu, Clinton, não consigo. Não tenho nenhum argumento para eu poder comprar M Dias dentro dessa região. Beleza? Se você quiser, você pode comprar aqui, ó. Entendendo que isso aqui seria um movimento secundário, seria o player da compra. A gente sempre tem dois players, né? Um comprando e um vendendo, onde ele rompeu essa região de topo. Então agora o ideal é que ele mitigue até a região mais barato para ele poder comprar a favor desse movimento. Então, caso movimento perfeito de M Dias, espera o preço nessa região. Se ele cair até aqui, o que eu faria, né? Compra para levar até esse último order block válido aqui. Eu zeraria as minhas posições. Beleza? Mais ou menos isso. Vamos mais. Elet 3. Diário. Expectativa, claro que é no movimento macro, né? Que seria um movimento de baixa. Agora a gente pode estar mitigando, né? Até esse movimento aqui é bem legalzinho, desse jeito que sobe, cai, sobe, cai. Até um ponto mais caro. O ponto mais caro desse movimento seria essa regiãozinha aqui. Enquanto não tocar, eu não consigo fazer nenhuma venda. A gente está montando, né? Até tentando montar uma região de base. Nessa região. Mas o ideal, o top dos mundos, seria tocar essa região desse último order block válido, que é o order block que faz todo esse desequilíbrio do preço. Beleza? Então, aqui você pode operar os 50%, diferente daquele outro ativo que a gente viu no Forex. Aqui ele perdeu a região de fundo. Ele está rompendo estruturas a favor de um movimento de baixa. A gente tem um drop, um base e um drop, uma queda, uma base e uma nova queda. Então aqui os 50% seria válido. Beleza? Essa seria a minha leitura para Elet 3. Comprar aqui também não consigo. Até nos 60 minutos, se estiver montando uma base, dá para você pensar em comprar pelo que leva. Deixa eu colocar aqui. É, 60 minutos a gente tem um movimento já foi feito, né? Já foi completo. A gente tem a nossa referência, que era o nosso equal low, a gente tem a nossa manipulação e a gente teve a defesa do médio do player perfeita. Traça uma linha, espera, coloca o alarme e já era. Fechou? Então é isso. Aqui foi a defesa do médio do player, onde você compraria, né? Para levar até aquele order block que eu falei lá no gráfico diário. Antes disso, fora isso, eu não vejo mais nenhum motivo para a gente pensar em compra. A compra já foi até pelo gráfico de 60 minutos. Beleza? Se quiser tomar risco aqui, acho que não, já fica longe, né? Isso aqui seria entrada, aqui tá o preço. Não, já andou muito. Não vale nem tomar aquele atrasado, né? Mas seria mais ou menos
essa leitura para Elet 6. Queria comprar pelo 60 e quando chegar lá naquele order block do gráfico diário, eu pensaria em zerar as minhas posições se eu tivesse comprado ou em alguma venda, inclusive entendendo que isso aqui tem liquidez e se o preço vier estopar, vai fazer assim, ó, estopar para tocar nesse order block, que é onde terão os robozinhos provavelmente querendo vender Elet. Fechou? Esse aqui é legal porque é o mesmo racional do Ibovespa, né? É exatamente a mesma leitura. A gente tem aqui essa região de topo, montou a nossa região de base, que também não perdeu a mínima. Então, a leitura é exatamente do índice futuro. O Ibovespa perdeu a mínima, né? Só que a gente não opera pelo Ibovespa, a gente opera, de fato, pelo índice futuro. A gente usa o Ibovespa para ter a nossa relação, ter uma leitura mais refinada, né? Mas ele não perdeu a mínima. Então, a leitura é exatamente a mesma que eu falei lá no índice futuro no começo. Eu preciso, né, que perca essa mínima para eu entender o movimento de queda, onde ele vai cair até essa região. Aqui eu espero, né, que ele tenha um candle fechando abaixo, logo depois ele tenha um candle fechando acima. Quando ele fizer esse movimento, se ele fizer, eu vou falar exatamente isso. Rompeu a máxima, eu espero que ele suba, chegou aqui, defende o médio e o preço cai. Beleza? Seria essa a minha leitura. Esse é o mesmo movimento do Ibovespa, do índice, né? Então, seria mais ou menos isso. Isso aqui pode ser aquele movimento clássico e perfeito de manipulação, a nossa referência, a nossa manipulação e aqui a nossa defesa do médio do player. Fechou? Vamos falar muito também sobre esses conceitos lá no nosso Imersão. Se você ainda não adquiriu a sua vaga, vai lá adquirir. Fechou? É nóis, tamo junto. Se você não quiser também, não tem problema nenhum. Tá tudo de graça aqui. Fechou. Bora mais. Tamo acabando. Rapid 4. Diário. Essa é top, e paga até uns dividendos em bom, viu? É praticamente a mesma leitura, né? A gente teve esse movimento de impulsão top, fortíssimo, e agora nós estamos montando a nossa base, né? Inclusive, esse candlezinho aqui se tivesse me perguntado na outra semana, eu ia falar que esse candle aqui provavelmente é uma barra de exaustão, e essa aqui agora, na minha leitura, é, tipo assim, dando o final do final. Deixa eu colocar um volume aqui só para entender. Pronto, esse volume aqui, o volume, a galera fala, o Wyckoff usa volume e você não usa. Eu só uso volume para uma coisa, para entender o clímax do movimento. Isso aqui, para mim, é um volume muito acima da média, numa região de topo, dentro de uma região de base. Então, isso aqui eu entendo, o movimento está chegando ao fim. Então, provavelmente é onde os players estão zerando as suas posições. Se fechar dentro, pode acionar um trade na ponta da venda. Beleza? Essa seria uma forma que eu entenderia dentro dos modelos que eu opero a título educacional. Fechou? Controle sempre o seu risco. Ninguém vai controlar o seu capital, gerenciar o seu capital melhor do que você mesmo. Fechou? Então é isso, vamos mais. A última, Ciel 3. Nossa Senhora, queda infinita, 10 anos de queda. Vamos lá. Cielo. O que eu falo para vocês sobre expectativa é isso aqui, ó. Isso aqui ficou legal. Que era o nosso topo, aqui a gente tem um topo mais baixo. A expectativa é que ele venha perder essa região de fundo. Top, perdeu. Agora ele vai voltar e mitigar até o ponto mais caro. Onde é o ponto mais caro? Topo. Perdeu o fundo, isso aqui é um topo. No topo eu quero fazer o quê? Comprar ou vender? Vender. Então tocou no topo, preço caiu. Agora ele está perdendo essa região, dessa região de liquidez, né? Aqui embaixo. Inclusive isso aqui é o stop dessa galera. Onde seria o ponto mais interessante para a gente pensar em uma compra? Clinton, essa região de fundo tá válida? Para mim não. Por quê? Esse topo não rompeu esse topo e muito menos esse topo, né? Então eu não tomaria risco dentro desses 50% do order block. O mínimo que eu esperaria seria um candle fechando abaixo e um candle fechando acima da região para eu poder pensar em alguma compra. E se você já está vendido, eu ficaria vendido, né? Até porque esse movimento é um movimento muito, muito forte. Eu não conseguiria vender agora. Se você já vendeu, provavelmente já até bateu o seu alvo, né? Não dá para você pagar para vender na cara de um order block. Eu esperaria cair, não consigo comprar também. Esperaria cair aqui o movimento para eu poder pensar numa compra, manipular essa região. O risco aqui no 50% eu não tomaria, porque eu entendo que não teve o rompimento dessa região de topo.
Beleza? Vou colocar o volume aqui, só para a gente falar de volume. Ó, o volume aqui também pode ser um indicador interessante. A diferença de RAPT para Cielo é porque Cielo está numa região, ó, que subiu, né? No caso aqui. Então aqui pode ser o início de uma possível pernada de queda. Beleza? É diferente. Ó. Aqui no caso seria uma barra entre aspas, né? De ignição. Não gosto de falar essas coisas, mas seria mais ou menos isso. É a barra onde o volume está de fato um volume vendedor e não um volume de clímax no volume. Fechou? Galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você gosta do nosso conteúdo gratuito, se você está lá no nosso Telegram, se você acha que vale a pena comprar o nosso imersão, fique à vontade. Se você acha que não vale a pena, também não tem problema nenhum. Vamos continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho. Vamos continuar fazendo exatamente o mesmo desempenho. Fechou? Tamo junto, um beijo, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal e entrar lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Tamo junto. Um abraço, beijo e fui!